Olá, pessoal. Vamos falar agora da água, né? A água solvente fundamental, a gente está falando de equilíbrio aquoso, né? A gente falou do equilíbrio aquoso com ácido, equilíbrio aquoso com a base, a gente falou da lei de Ostwald, né? A gente falou já, inclusive, de ácido e base conjugada de Bronsted-Lowry, né? Você tem um ácido forte de um lado, a base conjugada fraca do outro. Então, nós temos toda essa estrutura estabelecida aí. Mas eu quero falar um pouquinho da água, né? E eu, inclusive no, no exemplo anterior, a gente já até calculou um pH. Mas eu quero reforçar algumas ideias a respeito disso. Eu quero falar desse solvente. Eu quero que você entenda que formar um equilíbrio aquoso, na verdade, é perturbar a água. Tá? Você está fazendo uma perturbação do nosso solvente universal da água. Tá bom? Então vamos lá para o slide. Então você está vendo aí a água. A gente sabe que experimentalmente a condutibilidade elétrica da água é pequena. A água não é uma boa condutora, a água é pura. Estamos falando de água pura, hein? Não estou falando de água do mar, não estou falando de água tratada, estou falando de água destilada pura. Tá? E o fato dela ser pouco condutora, conduzir pouco, não significa que ela não conduz nada. É igual a quando a gente fala quando o sal é insolúvel, né? Não quer dizer que ele é totalmente insolúvel. Um pouquinho dele é solúvel. A gente diz que o fato de ele ser insolúvel é comparado com sais que são muito solúveis. É a mesma coisa aqui. Tá? Você fala da medida experimental de condutibilidade da água, fala que ela conduz pouco eletricidade, mas conduz. Muito bem. Dado isso, para explicar essa pequena condutibilidade da água pura, a gente tem um modelinho que fala o seguinte: a água reage com a água. Moléculas de água colidem, o molde de molécula de água com esse molde de molécula de água colidem, e ele acaba gerando o hidrônio, o H3O+, e o OH-. De forma simplificada, que é aquela igual quando a gente faz ionização completa e a ionização simplificada de ácido, a ionização completa, sai o hidrônio, o H3O+, mas quando a gente simplifica, a gente omite o papel da água na ionização do ácido e só escreve H+, mais o ânion associado. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. O H2O, né, vai ionizar em H+, e OH-, tá? E esse cara aqui, a quantidade de H+, é proporcionalmente igual à quantidade do OH-, do hidrônio da hidroxila, que é a definição do meu sistema neutro, né? Conduz eletricidade, porque tem íons livres aqui, comparativamente pequeno com a água, né? Com a quantidade de moléculas não ionizadas. Mas também eu tenho uma questão de acidez e basicidade, que a quantidade de H+, de OH- nesse sistema é igual aqui, ó, 1 para 1. Quantidade de H+, de OH- formada aqui é idêntica. Portanto, nós temos a definição do sistema neutro, né? E, como eu disse, a 25 graus Celsius, isso que é importante, a gente sabe por experimento de condutibilidade elétrica, e na base mol por litro aqui, nessa unidade mol por litro de concentração, que a concentração do H+ é igual à concentração da hidroxila e ambas são igual a 10 a menos 7 a 25 graus Celsius, que é exatamente a definição do sistema neutro. O sistema neutro é todo sistema que a concentração de H+ é igual à concentração de hidroxila. E no caso, a 25 graus Celsius, os dois são a 10 a menos 7. Muito bem. Só que, pegando essa mesma equilíbrio, eu vou definir a constante de equilíbrio, que é o que a gente chama do produto iônico da água, a constante de equilíbrio da água, o que a gente chama de Kw, né? O Kw da água, o que ele vai ser? W de water, né? É a concentração do H+ vezes a concentração do OH-. E eu não divido pela água
porque afinal é um líquido puro. Então, concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Agora, se for para o slide anterior, a gente sabe que a 25 graus Celsius, esse Kw, ele é 10 a menos 7, ele vai ser o produto de 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, somos expoentes da 10 a menos 14. Então, a 25 graus Celsius, o Kw é 10 a menos 14. Ok? Então, a água, sistema puro, conduz pouca eletricidade, neutro, porque a quantidade de H+ é igual a de OH-. A 25 graus Celsius existe uma constante de equilíbrio, chamada Kw, que tem valor de 10 a menos 14. Que se eu não mudar a temperatura, ela vai continuar 10 a menos 14. O que significa que qualquer perturbação nesse equilíbrio original da água, de H+ e OH-, vai ser vinculado, se a temperatura for fixa, espero que você ouça isso, tá? Por esse produto de H+ vezes OH- igual a 10 a menos 14. Então, se eu jogar um ácido aí dentro e a temperatura ficar 25 graus Celsius, né, o que vai acontecer? Você vai aumentar o H+ aqui. Você aumenta o H+, ó, Le Chatelier, você aumentou a quantidade de H+. O equilíbrio aqui vai deslocar para a esquerda, pelo aumento do H+, e vai diminuir o OH-. Só que o produto dos dois vai continuar 10 a menos 14. Olha a força que isso tem. Num equilíbrio aquoso, né, neutro, onde os dois são iguais, e a gente sabe que os dois são iguais, é sem graça. Tá? Você sabe. A 25 graus Celsius, 10 a menos 7 mol por litro para esse, 10 a menos 7 mol por litro para hidroxilo. Agora, se eu jogo um ácido aqui dentro e eu sei a concentração do ácido, tá? Foi para, sei lá, 10 a menos 3, automaticamente eu sei a concentração da hidroxila. Porque o produto dos dois, como eu estou em solução aquosa, tem que continuar 10 a menos 14. Então, se esse cara é 10 a menos 3, automaticamente a hidroxila vai ser 10 a menos 11. Certo? E é isso que torna esse sistema de solução aquosa muito importante. Saber que quando eu formo uma solução aquosa, no caso de um ácido, uma base, eu estou perturbando esse equilíbrio bonito de água em equilíbrio com H+ e OH-, e o H+ e o OH- estão vinculados por esse Kw. O produto dos dois continua a mesma coisa, 10 a menos 14. Você sacou isso? Por isso que eu demorei tanto nesse slide. A coisa fica muito bacana para você. Agora, se a gente muda a temperatura, né, que nem eu estava falando, né, vai mudar a constante de equilíbrio, né? Então, a gente tem aqui o comportamento do Kw com a mudança da temperatura. Você está vendo aqui, ó. Eu aumento a temperatura, o Kw está o quê? Está aumentando, né? E aí, o que significa isso? Primeiro significa que a gente está aumentando a quantidade de H+ e OH-, né? Isso é muito importante, né? E aí eu faço a pergunta para você. O processo de autoionização da água em H+ e OH- é endotérmico ou exotérmico? A gente sabe que aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca para endotérmico. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo que eu estou formando mais H+ e mais OH-. Ou seja, eu estou indo para a direita. Então a autoionização é um processo endotérmico. Certo? Não significa que aumentar o Kw que o nosso sistema vai ficar mais ácido ou mais básico. Não é isso que eu estou dizendo. Que isso? Porque eu estou aumentando a quantidade de H+ e de OH- igualmente. Continuo com a quantidade de H+ e de OH- igual na água, tá? Certo? Eu aumento a condutividade elétrica, porque proporcionalmente a quantidade de H+ e de OH- aumentou igual, na mesma quantia, certo? Tá? Não é que o sistema está ficando mais ácido, mais básico, não.
tá? A quantidade de H+, de OH- está igual aqui. Estou falando de água pura, tá bom? Muito bem. Então, aquilo que eu falei para você, o vínculo no gráfico, né? Que é a temperatura constante. Você vai aumentando o H+, você pega aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 7 de H+, você automaticamente vai ter meio vezes 10 a menos 7 mol por litro de hidroxila, tá? Se você tem meio aqui, tá? Se você tem aqui, vamos supor, 2 vezes 10 a menos 7 mol por litro de hidroxila num sistema, você vai ter que ter meio vezes 10 a menos 7 mol por litro de H+ no sistema, dado que o produto entre os dois tem que dar 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, que foi o que esse gráfico está me dizendo. Ok? Então é importante isso daqui, tá? E no próximo vídeo, você não sai, não vai embora, porque eu vou perturbar, tá? Como eu falei nesse vídeo aqui, em perturbações da água, mas eu vou perturbar numericamente a água. Então, não vai embora não.